A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresento o cafezinho, né? Estamos num estudo chamado A Segunda Vinda, estou explicando um pouco, né? E trabalhando um texto que fala da segunda vinda, por que não veio ainda, o que está acontecendo, né? A gente está entendendo algumas coisinhas lá, né? Hoje é o terceiro áudio, meus irmãos, é o terceiro áudio desse estudo. Eu creio que você está gostando. Esse é o nosso trabalho, ensinar a palavra de Deus. Amém? Bom, abre a sua Bíblia comigo em 2 Pedro, né? Glórias a Deus. Segunda carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 3. E ontem nós paramos no versículo 11, né, que dizia o seguinte: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, né? Foi o último versículo que a gente leu ontem, e eu quero ler agora o versículo 12, que diz assim, ó: aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, pastor, mas que promessa? Então, coloca alguma coisa aí para marcar essa página e vamos lá em João, capítulo 14, né? Você que não está sabendo da promessa, João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria vos dito: vou vos preparar lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez, ó a promessa, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Tá vendo? Então essa é a promessa, né? Vamos lá para o versículo 14, 13 de novo. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça, né? Você viu que Jesus falou ali no versículo 2 de versículo 2 de João 14? E se eu for, vos preparar lugar, verei outra vez para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estáis. Aonde ele estiver, nós também vamos estar. Veja um detalhe do versículo 2. Eu li o 3, né? Mas veja o detalhe do versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Meus irmãos, existe espaço à vontade lá. Tem casa lá, tá? Só está esperando a gente chegar. Deu para entender? O que é morada para você? É um lugar que alguém mora, né? Que alguém habita. Então, na casa de meu pai existem muitas casas. Imagina que eu vou sair da minha casa, vou ver você saindo da sua, ou eu vou na sua te visitar. Não é assim que ele está dizendo? Na casa de meu pai há muitas moradas. No seio de meu pai, no peito de meu pai, no aconchego de meu pai, tem espaço para todo mundo. Deu para entender? Versículo 14. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Então, para que você também seja participante dessa paz, você tem que ser imaculado, né, sem mancha nenhuma, puro, reto e irrepreensível e em paz. Tudo isso necessita como? Se claro, né, você buscar fazer a vontade do Senhor, viver a vontade do Senhor, né? Que é isso que ele está dizendo aqui. Você deve procurar fazer de tudo para ser puro e reto no meio de uma geração imunda, né? No meio de uma geração que contamina, que destrói. É isso que ele está dizendo. Você tem que ser imaculado, reto, puro. Às vezes, uma pessoa me manda uma mensagem dizendo: pastor, minha família quer fazer uma festinha de aniversário, só que vai vir muitos parentes meus que não é cristão e eles bebem. Só que não tem como eu escapar, pastor, eu vou ter que estar naquela festinha. Bom,
Quando a gente pode evitar é uma coisa, mas quando não dá para evitar e é familiar, amém. Só que você sabe que naquele momento você vai ter que provar que você é cristão. Como? Quando te oferecerem alguma bebida, quando tocar alguma música, você não remexer o corpo, música mundana, né? Fazer de tudo para você não se misturar com eles, não se contaminar com eles, né? No sentido pecado. Então, o que você tem que fazer é lutar contra isso. Duas coisas é necessária para que Deus, se ele vir hoje, ele tem que te achar dessa maneira: imaculados e irrepreensíveis, né? Olha que interessante, que logo no comecinho, lá no versículo 3, tá falando que nos últimos dias, né, virão escarnecedores e pessoas que têm as suas próprias concupiscências, né? Seus desejos carnais. Então, você no meio desse povo que escarnece e que deseja coisas erradas, tem que ser imaculado e irrepreensível, né? Você viu o detalhe? Você tem que ser dessa maneira, no meio dessa geração, meus irmãos. Não tem que ficar separando nada, não. É assim que Jesus quer que seja. É assim que temos que fazer, né? Agora, se você de repente quer ser cristão só dentro da igreja, é fácil. Quero ver ser cristão lá fora, no mundão, no meio das coisas, sofrendo todo tipo de tentações e passando por elas. É aí que sim, que você é provado no fogo e é sim eleito por Deus, né? Então, vou ler de novo o versículo 14. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis, em paz. Tá vendo? Verso 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, agora ele está fazendo menção de Paulo, das coisas que Paulo recebeu em sabedoria, né? Deus deu uma sabedoria para Paulo e ele trabalhou com aquela sabedoria a favor do evangelho, né? E aí você vê o próprio apóstolo Pedro, que viu e que andou com Jesus, né? Engrandecendo as palavras que Paulo trouxe em suas cartas, né? Então ele deixa claro que a gente tem que tomar cuidado em ser imaculado, irrepreensível e longânimo, né? Na esperança. A gente tem que crer que logo isso vai acontecer, meus irmãos, que logo vai acontecer. Não importa se está demorando. O importante é a gente aguardar no Senhor, né? Glórias a Deus por isso, meus irmãos. Eu sei que às vezes não é fácil você estar no meio de uma geração que 9 pessoas vão para uma festa, para um carnaval e só você fica sozinho. 9 pessoas vão curtir as coisas erradas do mundo e você fica sozinho. 9 pessoas falam piadas e palavrões horríveis e você fica sozinho, né? Então, o que acontece? A gente tem que entender que cada vez mais que a gente procurar, meus irmãos, fazer a vontade de Deus, fazendo a nossa carne se alegrar nessas coisas, está errado. Você não tem que ficar fazendo a vontade da carne. Qual que é a vontade da carne, pastor? Gálatas. Abre aí em Gálatas e você já vai ver a vontade da carne, né? Porque muitas das vezes nós buscamos a vontade, né, do espírito, mas quando o espírito fica fraco, a gente faz a vontade da carne, né? Quando a gente dá lugar para a carne. Olha só, Gálatas 5:16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, são essas que são as coisas da carne. Portanto,
Vamos tomar cuidado e vamos vigiar o máximo que a gente puder. Amém? Anota aí, meus irmãos, a lição de casa hoje, meus irmãos. Salmo 30, verso 7. Salmo 30, verso 7, né? Está fazendo aniversário hoje o Juan, que é genro da Malu, lá de Minas Gerais, né? Juan, feliz aniversário, meu amigo. Deus abençoe grandemente, né? Hoje também é aniversário das gêmeas Ana Paula e Adriana Fabiola. As gêmeas são filhas da irmã Francisca, lá da Paraíba, né? Glórias a Deus por isso, Deus abençoe. Feliz aniversário, né? Que maravilha. Por hoje é só e amanhã tem mais.